sejam todos muito bem-vindos ao programa Troca de Ideias com o professor Mário Beni. Hoje, terça-feira, 2 de setembro de 2025. Um tempo assim, digamos, meio maluquinho para o inverno. Tá? Aqui em São Paulo está quente, eu sei que lá em Santa Catarina está chovendo, isso significa que logo, logo a gente vai ter chuva aqui em São Paulo. Então, a gente vai fazendo esse meio campo aqui. Hoje nós recebemos o professor doutor Alexandre Bis, ele é professor do Departamento de Engenharia do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina, ele é titular do programa de pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da mesma universidade, ele tem pós-doutorado empresarial CNPq, realizado no Instituto Stella, ele é doutor em Engenharia e Gestão do Conhecimento, mestre em Turismo e Hotelaria, graduado em Turismo e Hotelaria pela Univale, é coordenador do Laboratório de Destinos Turísticos Inteligentes, o LAB DTI. Desenvolve pesquisas e consultorias em destinos turísticos inteligentes e aplicações da engenharia e gestão do conhecimento para o turismo. Revisor de periódicos nacionais e internacionais. Coordenador-geral do Seminário Brasil-Espanha de Inovação Tecnológica em Turismo. E recebemos também o professor Fernando Nogata Cani, mestre em Turismo Sustentável, com especializações em Planejamento e Marketing Turístico e Gerenciamento Ambiental, além das graduações em Turismo e Hotelaria. Atua desde 1993 como consultor em desenvolvimento turístico para organismos internacionais, governos e instituições, com experiência também em gestão pública ambiental. Desde 96, é docente, pesquisador e coordenador acadêmico nas áreas de hospitalidade, sustentabilidade e negócios. Consultor sênior da Horwath HTL desde 2014, tornou-se sócio em 2019 e, em 2024, assumiu a responsabilidade técnica da Tourism and Leisure Business Line para a América Latina e Caribe. O tema a ser debatido hoje é transformação digital, P mais D mais I e inovação em turismo no Brasil. Vamos descobrir o que significa este P mais D mais I. Senhores professores, muito boa noite, sejam bem-vindos. Professor Mário Beni, com o senhor. Boa noite a todas e a todos. É com muita satisfação, alegria, que eu recebo hoje o professor Fernando Cani e Alexandre Bis, ambos meus ex-alunos, pós-graduação, graduação, pós-graduação, enfim, foi um reencontro muito feliz nessa oportunidade em que estamos, mais uma vez, realizando essas entrevistas com assuntos atuais. É evidente que a transformação digital e a inovação em turismo no Brasil vem modificando profundamente a forma como o turismo é concebido, planejado e consumido no Brasil. As tecnologias digitais permitem ampliar a competitividade do setor, melhorar a experiência do turista e fortalecer a sustentabilidade dos destinos. Nesse contexto, o investimento de pesquisa, desenvolvimento e inovação, o P mais D mais I, torna-se essencial para integrar práticas inovadoras que respondam às novas demandas do mercado global e aos desafios locais. A transformação digital no turismo brasileiro manifesta-se em diferentes frentes.
plataformas de reservas online, uso de Big Data para monitoramento de fluxos turísticos, a própria inteligência artificial aplicada ao atendimento, realidade aumentada e virtual para enriquecer visitas e museus e destinos históricos, além de uso do blockchain em transações seguras. Portanto, essas tecnologias, na verdade, quando bem aplicadas, potencializam a personalização dos serviços e a própria acessibilidade, ampliando a inclusão de diferentes perfis de viajantes. O Brasil, por sua diversidade cultural, natural e regional, possui um vasto campo de aplicação de inovações. Programas de turismo que podem fortalecer redes de pesquisas acadêmicas e empresarial, promover parcerias público-privadas, criar laboratórios de experimentação, living labs, para testar soluções de mobilidade, sustentabilidade e hospitalidade. Além disso, a incorporação de metodologias de inovação aberta facilita o engajamento de startups, universidades e governos na construção de políticas e produtos turísticos mais eficientes. Contudo, ainda existem obstáculos relevantes. Entre eles, destaca-se a falta de investimento consistentes em ciência e tecnologia e a fragmentação de políticas públicas voltadas ao turismo e as desigualdades regionais no acesso às ferramentas digitais. Para superar esse desafio, torna-se fundamental uma governança colaborativa, capaz de articular o poder público e o setor privado e a academia em torno de estratégias integradas de inovação. Em síntese, a transformação digital, aliada ao avanço do P mais D mais I, é um vetor estratégico para reposicionar o turismo brasileiro no cenário internacional. Mais do que adotar tecnologias, trata-se de promover uma cultura de inovação que valorize a criatividade, a sustentabilidade e a experiência única do visitante, fortalecendo o turismo como um motor de desenvolvimento econômico e social do país. Portanto, é com muito prazer que eu passo a palavra aos nossos convidados de hoje, Fernando Cani e Alexandre Bis. Por favor, quem fala começa? Fernando, vai. O Cani é mais experiente. Posso começar? Primeiramente, obrigado pelo convite, professor. É uma satisfação muito grande estar revendo e também ao BIS, né? Colegas e profissionais tão renomados, para a gente trocar ideias. Acho que essa forma lúdica de diálogo é muito rica. E eu estava antecipando uma questão para o BIS hoje, que a gente aqui no Brasil vive realidades de desafios continuados, né? A gente teria uma noite bem divertida, mas triste ao mesmo tempo, por conta desses desafios que a gente vive, né? Além do drama que
costumeiramente a gente sempre teve com a questão da sazonalidade, né, com implicações econômicas, e hoje com políticas nacionais e internacionais que trazem mais dramas aí para as transações comerciais, somado aos desafios ambientais que temos tido, não apenas localmente, mas planetariamente, a gente está com esse desafio da transformação digital. E essa é uma discussão que no velho continente em especial já é uma preocupação de décadas, né? Seja porque, diferentemente da reação chinesa à expansão tecnológica norte-americana, eles não cadenciaram uma ação mais proativa nessa agenda tecnológica, mas eles estão realmente preocupados com essas mudanças de uma nova sociedade de informação e que trazem implicações para os indivíduos, para as organizações, sejam elas públicas, privadas ou do terceiro setor. Então, essa transformação, ela nos alcança como pessoas na sociedade, mas, ao mesmo tempo, também como a população economicamente ativa, hoje empregada, aqueles que estão, mas tanto os empregados quanto os futuros formados das novas gerações, quanto aqueles que precisam regressar para o mercado de trabalho, tem mais esse novo desafio, né, de se apropriar de novas tecnologias, né, de novos contextos que, como o senhor bem pontuou de início, oportunizam melhoria de processos e de resultados, mas, ao mesmo tempo, são novidades que se colocam como exponenciais ou habilitadoras e, muitas vezes, difíceis de serem apropriadas ou compreendidas, né? Então, é uma outra corrida que a sociedade está tendo e que a gente, dizem os especialistas, e o BIS vai poder dizer com mais propriedade, a gente está no início de uma grande curva ascendente de mudanças, né? E essas mudanças são inexoráveis, vieram para ficar, e os equipamentos estão mais amigáveis de serem manuseados, estão mais baratos, as plataformas de navegação, as redes de navegação estão cada vez mais aprimoradas, né? Então, isso muda o jogo e faz também com que aqueles atores, num contexto de competição analógica, tenham novos animais dentro da sua jaula, do seu ecossistema, competindo pelo mesmo pedaço de território, né? E é importante a gente verificar que essa concorrência ela não se restringe a uma atuação do setor privado. Países, estados e municípios também competem pelos mesmos mercados, né? Aquela lei da física de que um corpo não pode estar no mesmo tempo em dois lugares, né? Então, ou um turista está no meu lugar, ou ele está em outro. Sim. Para ele estar no meu, eu preciso ser competente o suficiente nessa experiência que eu vou oferecer, em detrimento do planeta que está à venda. Então, hoje existe esse planeta na palma da mão e existem os interesses também das empresas de base tecnológica que monetizam o seu negócio através dessa circulação de fluxo ou de monetização das transações, né? Então, é um contexto bem em convulsão e com novas novidades que trazem muita complexidade, né? Para o jogo de competição, para políticas públicas
e para a posição do indivíduo no mundo também. Está em jogo a qualidade de vida dele, dos seus familiares, a relação com o mundo e com o que ele pode contribuir em âmbito de sociedade, né? E aí, nesse sentido, a gente soma a esse drama, como o Bis havia colocado, ou vai colocar na sequência, dessa dificuldade das pesquisas, do desenvolvimento, da inovação, dessa relação mais permeável entre o universo acadêmico, o setor produtivo e políticas públicas, numa relação de alianças que são estratégicas, porque a gente está falando, no final das contas, de atividades econômicas que podem estar ocorrendo no nosso território ou podem estar ocorrendo fora do país. E isso é uma evasão de divisas e uma série de benefícios, né? Então, esse processo de inovação, que às vezes acaba sendo mais verbalizado nos modelos de negócios digitais, eles precisam estar em todas as organizações. É importante a gente lembrar que a grande indústria produtiva do turismo mundialmente e no Brasil é de pequenas e microempresas, né? São organizações de menor porte e que muitas vezes têm essa dificuldade de acesso ao conhecimento e de apropriação de inovações, né? Então, é só uma fala introdutória aqui para a gente esmiuçar mais essas questões. Alexandre. Pegar o gancho do Cani, professor Beni. Primeiro, agradecer o convite. Esses dias eu estava conversando no nosso grupo, a gente tem um grupo de professores, e aí explicou quem não foi aluno do professor Mário Beni e quem atua no turismo, né? Não, todo mundo. Aí eu fui aluno de graduação, pós, assim por diante. Mas o Cani trouxe, o senhor trouxe no início, apresentou diversas ferramentas, né, da transformação digital, e o Cani apontou vários aspectos que eu vou pontuar. E eu trabalho num departamento, e o meu programa de pós-graduação ele tem 3 áreas: engenharia, mídia e gestão do conhecimento. A turma da engenharia tem trabalhado muito com o IA. E todos olham para mim assim, pá, a IA vai mudar, né? A generativa vai facilitar muitas coisas, vai mudar, como todas as mudanças tecnológicas ocorreram, vão gerar novas oportunidades. E todos falam para mim assim, pô, o turismo pode ser o grande coadjuvante desse processo, que as pessoas, entre aspas, terão mais tempo livre, né, para poder contemplar, e a viagem, o turismo pós-pandemia mostrou, quando a gente ficou trancado em casa, que conhecer lugares, ter experiências, mesmo que seja próximo da sua cidade, lhe traz benefício, né? Então começa a entender que o ser é melhor do que ter, né? Ser do que ter bens. Mas a gente tem alguns gargalos. Eu estou terminando, junto com a professora da Argentina, Ana Luque, e a Leds da Colômbia, e com o professor Josep Ivars de Alicante, da Espanha, um e-book sobre destinos turísticos inteligentes na América Latina. E eu terminei hoje o capítulo sobre transformação digital. Dê uma olhada, então, nos países que estão participando, as políticas nacionais. E todos eles apontam, basicamente, né, essa questão do direito a acesso às tecnologias, a questão da qualificação, que eu tenho que ensinar as pessoas também a fazer uso das ferramentas. E aí, quando a gente fala nosso país, o país é muito grande, né? Cada região tem suas particularidades, e vejamos o quão evolução vai ter o interior, já está tendo com a chegada do 4 e 5G. Então, a gente vê a expansão disso na agricultura, e aí veio a relação das cidades do interior crescendo a partir dessas novas tecnologias, gerando oportunidades. Falam também da necessidade do investimento público. Nós trabalhamos no setor, majoritariamente, de micro e pequenas empresas. Quando a gente olha a política da Comissão Europeia sobre transformação digital, e o Cani falou isso, nós estamos atrasados nessa questão da transformação digital na América Latina, falando que nosso país, de um plano nacional. A Europa já vem discutindo isso há muitos anos e aponta o turismo, né, como um dos aspectos importantes da transformação digital.
E dentro dessa ponta tem a questão do favorecimento da micro e pequena empresa. As grandes empresas têm essas tecnologias. Então, quando a gente olha assim, o Grupo Accor, o Grupo Marriott, né, as grandes cadeias hoteleiras, companhias aéreas, eles têm. Só que não é a maioria do nosso setor. E quando não tem uma política governamental, mais recente, em 2024, o governo criou tem um plano muito estratégico de transformação digital. Esse ano, o Ministério do Turismo criou uma cartilha interna da transformação digital para o Ministério, já é um passo, né, de antecipação, de algo que poderia ter sido feito antes. Ele remete num aspecto importante de discussão. Nós somos um setor transversal. Então, quando o senhor falou lá, dados abertos, nós fizemos pesquisa, olha a dificuldade que a gente tem de saber quantos turistas chegam, de qual nacionalidade, por onde. Sim. São dados da Polícia Federal. Quero saber a receita de transações financeiras, né? Receita Federal. Eu não quero saber quem é o Mário Beni, eu quero saber que um italiano que veio para cá, para São Paulo, e gastou tanto, e quem são essas pessoas? De empresas do setor, quantos empregos geram, são dados que deveriam ter abertos para que eu pudesse, tanto eu como pesquisador, fazer uso, mas eu como investidor em compreender essas regiões. Nós falamos de consumidores, eu estou com uma tese em andamento, o professor Joseph Ivers é orientador internacional, que a gente está trabalhando uma tese conceitual, o que é o turismo 5.0. Dentro desse conchavo, né, eu tenho um olhar para o que é a sociedade 5.0, porque a evolução vai mostrar, né, que a transformação digital, tudo que foi aqui colocado, que a sociedade vai querer respostas mais rápidas dos serviços e dos ajustes, né? Então, ao próprio permitir que eu vejo que tem um problema na minha rua, eu bater uma foto e já receber a comunicação à prefeitura que é um problema grave, cruzo os dados, eu sei que isso vai ter impacto e já vem alguém para resolver, né? Inclusive segurança pública. Do outro lado, eu tenho o consumidor 5.0, que está muito mais querendo a questão da experiência e a valorização cultural local. Agora, eu tenho no meio quem vai fazer esse processo, né? Quem vai executar esses serviços. E eu sou formado, na grande maioria, por micro e pequenas empresas. Então, eu vou ter dois grupos ávidos por serviços, e no meio, se não tiver uma política de longo prazo, então não tem que ser uma política de governo, mas uma política de Estado, e o turismo é transversal, então tem que entrar aqui o Ministério de Ciência e Tecnologia, via CNPq e CAPES, o Ministério da Agricultura, depende da região, o agroturismo é essencial, o Ministério das Cidades, porque não faz turismo se não for dentro de cidades, e outros ministérios ali envolvidos. E esse é um grande problema que eu vejo no nosso país, é a não continuidade. E quando a gente fala em políticas, né, o turismo sempre, tem umas palestras que eu gosto de fazer, eu boto uma foto da mesa santa e brinco, ó, dentro daqui, onde é que está o secretário ou a secretária de turismo do estado do município? Sim. Lá no finalzinho da mesa, é o que fica só com a migalha do pão. Né? Então, nós temos uma divulgação bonita, que o turismo é estratégico, o senhor escuta mais tempo do que a gente, mas desde que eu comecei a estudar nos anos 90, a gente só escuta isso, mas na prática não é o que a gente vivencia. E um dos fatores, cito dois, por nós sermos micro e pequenas empresas, o setor empresarial não é tão forte de ter seus representantes nas câmeras, dentro do estados ou federal. E nós da academia também acabamos não pesquisando muito isso no turismo, a questão da inovação, os impactos, né? É muito mais trabalhados em programas de outras áreas. Isso é um ponto que a gente tem que discutir nos nossos programas. E não temos até hoje as contas satélites, que dariam efetivamente um grande impulso para a análise teórica e prática do turismo. Somos o único país da América do Sul, dos grandes, que ainda não tem as contas satélites. O Peru já tem, a Bolívia, imagine, também a Colômbia e a Venezuela, e nós não temos as contas satélites. E, professor, esse processo frenético da tecnologia
E eu tive a oportunidade de trabalhar com o BIS num projeto em Salvador, para o plano de marketing turístico, e a gente fez essa reflexão, foi até no precedente à pandemia, fomos ao Barroados da pandemia, mas a gente já tinha essa percepção de que aquele M adicional aos DMOs, que são as organizações administradoras de destinos, ela se aproxima com as ações de marketing no bojo do desenvolvimento tecnológico. Então, quando o senhor fala das contas satélites, esse ciclo de coletas e análise de dados, ele está muito frenético, né? O varejo tem se apropriado muito dessas ferramentas para aumentar o ticket do consumidor na própria loja ou um centro comercial, fazer com que o tempo de permanência dele aumente, a circulação dele aumente e ele consuma mais também dentro das lojas. E assim deveríamos fazê-lo em âmbito dos destinos, né? De não apenas fazer a captação e a venda, mas a otimização durante a própria permanência dentro da localidade, né? Então, isso faz com que esse ciclo de coleta, análise e ação ela seja muito encurtada, porque eu tenho também planejamentos para um ciclo mais duradouro, para a captação de novos segmentos, novos polos emissivos e etc. Eu preciso fazer essa articulação com a minha capacidade logística, de acomodação e de receptivo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu poderia fazer com que esse visitante que já está na minha localidade desfrutasse mais ao longo das horas do dia, se espalhasse mais no território para amenizar a pressão, né? Consumisse produtos e fornecedores diversos, né? E para que isso pudesse ser feito, eu esbarro no problema que o BIS colocou, que é acesso a dado qualificado, acesso a plataformas de repositório que consigam sistematizar esse monte de inputs e de fontes de informação, e, do outro lado, precisa ter uma capacidade de resposta. Então, o Estado precisa ter uma capacidade de resposta para aquilo que é a agenda dele, e o empreendedor precisa ter uma capacidade de resposta, porque senão não vai adiantar nada. Saber que o consumidor está ali querendo, mas você não tem como entregar, né? Então, essa concertação do processo produtivo, ele pode ficar mais complexo, mais responsivo, né? Em termos do seu tempo de resposta, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa apoiar as organizações ou as entidades subnacionais que não têm tanta bala na agulha, não têm orçamento, não têm musculatura institucional, não têm tempo de fazer PDI. Né? Então, entidades como o Sistema S, políticas públicas, né, articuladas da área de ciência e tecnologia com a área de turismo, elas precisariam ter essa lida estratégica, conciliadora e articulada para assistir, em especial, aqueles destinos, aquelas localidades e atores do receptivo que não têm tanta competitividade, né? Porque eu gero uma assimetria nesse processo de competição. Agora, é importante a gente observar também que, e eu tenho essa convicção, alguns também compartilham disso em termos de futuro, de uma forma mais genérica, para o turismo, ele é digital, e ele acho que vai ficar digital. Né? Esse momento do tete-a-tete,
do eu com você, de ver o sorriso, de ouvir o ruído, o burburinho, etc., os sons, os cheiros e tal, isso é algo inigualável. Então, por mais que haja avanço de todas essas tecnologias em termos de mídia, de instrumento de comunicação, né, isso não vai substituir a experiência vivenciada pelo visitante em loco, né, que é algo intransferível. Então, e isso é uma grande vantagem do nosso DNA brasileiro. A gente tem geodiversidade, a gente tem biodiversidade, a gente tem sociodiversidade, e a gente tem um acolhimento que está tradicionalmente ímpar, sempre nas pesquisas. Se tem uma coisa que a gente sempre ranqueou bem, é o espírito acolhedor, independentemente de qualquer coisa. Então, essa questão eu acho que é muito relevante. A gente perceber que existem momentos da jornada em que eu preciso ter mais competitividade de cunho digital e outros onde o que já está rolando já tá ótimo, e é importante que a gente tenha essa sensibilidade também de não exagerar no uso de tecnologia para determinadas localidades. Por exemplo, o Bis falou sobre as AGTECs, né? O desenvolvimento 4.0 ele impacta na indústria 4.0, no agrotech também e no turismo 4.0. Mas a gente tem áreas inóspitas e que possibilitam esse detox tecnológico. Isso, por si, é um ativo. As nossas áreas protegidas, os nossos parques, não terem conexão é uma vantagem competitiva. Então, a gente deveria usar determinados recursos tecnológicos, mas de forma comedida e estratégica. Perfeito. Para você capturar a informação que é importante para a gestão e para a competitividade, inclusive para a divulgação. Mas isso não pode ser de forma massificada e não planejada, porque senão a gente perde justamente o que é uma vantagem nossa. Né? Vamos fazer um bate-bola. Eu queria perguntar para o Alexandre como a transformação digital pode alterar a lógica tradicional da intermediação entre os destinos prestadores de serviços e turistas no Brasil. Como aconteceu quando eu fiz a minha dissertação em 2001, né, sobre o GDS Amadeus. Na época eu estava entrando na internet e todo mundo botava, agora vamos ter a distribuição direta, porque todos os sites dos hotéis, locação de carros, vão criar um site pronto. Só que esqueceram que por trás precisa ter um motor de vendas. E quem tinha um motor de vendas era o GDS. Né? Então, vendo direto, mas eu pago para quem vai fazer o uso da minha ferramenta. Então, a cada mudança de inovação tecnológica traz grandes oportunidades. Então, por exemplo, hoje eu dou aula na graduação de comércio eletrônico. Para você abrir um site é muito simples, para você usar um motorzinho de vendas é muito simples, que existem vários sistemas disponíveis, depende da tua demanda, você tem abertos, ou senão você compra uma solução específica. O que faz a venda direta é a confiança entre quem está comprando e quem está vendendo. E aí nós temos um primeiro problema. Como nós somos micro e pequenas empresas, poucos empreendimentos desenvolvem o seu website ou as suas redes sociais, gerando conteúdos para o usuário final. Fazendo um comparativo que eu sempre gosto de brincar. Entre nos sites das nossas universidades públicas, inclusive a minha, é um site tosco, porque ele não está focado para nenhum dos segmentos ou dos seus clientes. Não está focado para o aluno de graduação, tampouco para o aluno de pós-graduação, pouco para a sociedade, para saber o que a universidade desenvolve para a sociedade, e tampouco para o setor empresarial público que precisa de pesquisa e inovação e extensão. O segundo aspecto
é a não integração entre as ações das tuas redes sociais com sua venda. Então, muitas vezes eu sou bom nas redes sociais, mas eu não tenho um site em um outro idioma, em inglês ou em espanhol, para fazer a venda, né? A divulgação dos meus conteúdos. Portanto, não é uma ausência, não é um problema de tecnologia. É muito mais o que a gente chama de educação tecnológica, né? De entender os processos. E aí entra o que o Canis falou, aí entra o setor público. Acho que essa grande discussão, que eu venho falando isso há muito tempo, eu acredito que o modelo nosso brasileiro, onde o setor público é o pai do processo, do meu ponto de vista, ele é errôneo, porque a gente não tem continuidade de políticas públicas e não tem orçamentos a longo prazo. Eu acredito que um modelo muito mais privado e público, né, onde o público seja o sócio minoritário, teria muito mais impacto, porque eu vou ter que gerar recursos de alguma fonte. O Estado entraria com seus impostos gerados pela atividade turística, mas o setor privado tem de outras formas. E aí eu preciso fazer as parcerias com quem sabe fazer pesquisa. Então, as universidades, sejam públicas ou privadas, junto com o setor de inovação. Vou dar um exemplo para responder o professor. Eu tenho uma dissertação, meu programa nós temos uma área de segurança pública, então a gente tem muito aluno da Polícia Civil, Militar, Polícia Rodoviária Federal e Forças Armadas. O meu orientando do mestrado, e trabalho na parte de inovação da Polícia Militar de Santa Catarina. A polícia criou um sistema de câmeras que identifica o carro através das placas e sabe se está devendo algum débito ou se é um problema de roubo. Muito similar ao que São Paulo vem fazendo. A dissertação dele é predição de demanda turística. Significa isso. Com aquele sistema que foi desenvolvido pela segurança pública, eu identifico aquele veículo, eu sei da procedência daquele veículo. Com a procedência daquele veículo, eu sei a marca. Com a marca, eu sei o valor daquele veículo. Com o valor, eu tenho uma ideia de qual classe social ele pertence. Multiplico por milhares de visitantes num período, eu crio mapas de circulação, identifico particularidades entre os consumidores, e aí eu vou e cruzo os dados com a Receita do Estado para saber onde é que teve um maior consumo nos quinais ligados ao turismo e não ligados ao turismo, como, por exemplo, estou falando de carro, posto de combustível. E o que isso impacta na pergunta do senhor, das vendas diretas? Se eu tenho esses dados transformados em informações e que é gerado, disponibilizado pelo setor público, eu, como empresário, consigo também, então, perceber mais oportunidades para mudar o meu processo de vendas. O que nós estamos discutindo nessa transformação digital é que o setor, nós estamos falando do meio da hospedagem, ele não precisa estar 100% atrelados às grandes players, como as grandes OTAs, que te cobram um percentual de vendas. Mas eu preciso mostrar confiabilidade para o usuário. Né? E se é um usuário internacional, por isso que as plataformas como o Airbnb estão mais assertíveis, né? Porque eu tenho a validação dos consumidores outros, diferentemente de um site, de uma hospedagem, Cane House. Né? O que é o Cane House em São Paulo? Não conheço. Né? Mas eu acho um apartamento próximo da Cane House via o Airbnb. Muito bom. Excelente. Cane, de que forma as tecnologias emergentes, tipo IA, Big Data, blockchain, contribuem para a personalização da experiência turística? Muito bem. Dizem que a inteligência artificial é a nova eletricidade, né? Se dados já eram o novo petróleo, a inteligência artificial é a nova eletricidade. Essas tecnologias exponenciais habilitadoras, elas têm essa capacidade de análises combinatórias de dados, né? Dos nossos CPFs. Eu não sei se o senhor já fez o exercício de fazer a exportação de dados do Alphabet, de Mário Carlos Bene. Vão dar algumas dezenas de gigabytes de informações, de forma muito surpreendente, né? Então, essa maçaroca de informações que as Big Techs possuem,
as grandes empresas de tecnologia acumulam, né, é muito gigante. A Alphabet, o Google mudou de nome para Alphabet porque eles têm quase 100 CNPJs, né? Sim. E eles têm 100 CNPJs, alguns de negócios mais maduros e outros nem tanto, porque esse volume de informações sinalizava indicadores, né, de possibilidades de monetização de novos negócios, né? Então, eu estava contando para o Bispo que eu estava num evento de uma empresa de inteligência artificial aqui de São Paulo, fez um evento anual e demonstraram, né, as soluções deles, o novo posicionamento da companhia e as aplicações para os diversos setores, né, de indústria, de varejo, de business to business, e há toda essa capacidade de você fazer essa depuração de dados com o cruzamento de um monte de informações, às vezes, que você sistematiza dentro da sua companhia, informações de dados abertos que você draga de outros lugares, né? E essa capacidade computacional de fazer essa mineração de um grande volume de informações, né? Perfeito. Então, nessa assimetria que a gente tem essa preocupação dos pequenos, que não têm essa capacidade de atuar, né? E dessa ausência de políticas públicas também para assistir estruturalmente um grande contingente de organizações num vasto tamanho de território, para que municípios, estados e país tenham competitividade dentro de um contexto mercadológico, né, dessa competição internacional ou nacional entre estados ou intermunicipal, né? Esse exemplo que o Bis deu em âmbito municipal, o Estado de São Paulo poderia tê-lo para dispersar os fluxos turísticos nas diversas regiões, né? Porque existe essa pressão. Eu brinco com o Bis, né? Bis, você não sabe, São Paulo... Bom, ele está numa cidade e num estado muito turístico, tanto como receptivo doméstico quanto receptivo internacional. Sim. Mas aqui em São Paulo, num feriadão, são 4 milhões de veículos saindo. Sim. Isso significa que são 8 milhões de pessoas, 12 milhões de pessoas ou 16 milhões de pessoas circulando em viagens de 3, 4 dias. Perfeito. Né? Isso aí. Então, é um impacto e como diz alguns, dinheiro na veia, né? Um ticket de R$100 de um lanche ou de uma refeição, de 150 de uma refeição, que se deixa ou que não se deixa, é um grande impacto. Perfeito. Então, a tecnologia ela poderia ajudar nesse sentido, até em termos desses over-tourism que algumas localidades têm hoje por aí, né? Que no meu ponto de vista, é um drama influenciado também pelas plataformas, e elas monetizam em cima desse grande afluxo para determinados produtos que saem, digamos assim. Mas, por outro lado, a política pública precisa lembrar que ela precisa zelar pelos seus eleitores, que é a população local, e não apenas pela população flutuante, né? Professor Mário, eu posso só pegar o gancho aqui do Cani para... Por favor. Porque assim, eu estava brincando com o Cani, nós estávamos conversando hoje à tarde, eu vejo que a solução nossa, nós estávamos falando sobre a quantidade de dados, aí o senhor falou no início do Big Data, né? Preciso minerar. Eu vejo que a solução, além de uma mudança política de gestão do turismo, é uma formação de uma Embrapa para o turismo. A Embrapa, nós temos, sim, eu gosto de comparar o turismo com a agricultura.
A Embrapa, nos anos 70, quando foi criada, e vejamos a expansão da nossa agricultura, onde tem pesquisa e inovação na veia, e com isso gera força política, onde o senhor já foi deputado também, lá em Brasília. Então, imagina se nós tivéssemos uma Embrapitur, né? Uma empresa brasileira de pesquisa e inovação em turismo, em que os braços regionais pudessem trabalhar com um ecossistema de inovação. Todas as nossas regiões temos inovação, mas você olha assim, todo o setor de produtivo e inovação, o turismo está de costas. Só que nós usamos todas as tecnologias e podemos usar todas as tecnologias que esses sistemas, essas empresas criam, executam. E nós podemos ser o setor como uma oportunidade de mercado para esses setores. Enquanto a gente não tiver esse movimento integrando o governo, setor empresarial, universidades e acordos de cooperações internacionais, porque nós somos um país enorme. Quando discute com os espanhóis, numa última reunião que eu tive com eles, com o setor governamental, falando: o erro de vocês é só fazer acordo com o governo. Enquanto vocês não fecharem um acordo entre empresas, governo e setor universitários, vocês estão trabalhando aqui com um universo de 200 milhões de habitantes, que é 6 vezes mais que tem no seu país. O governo muda, a universidade não muda, o setor empresário não muda. Então, você entra essa relação. Por isso que, enquanto a gente não tiver... E aí, qual o problema? Nós temos gente com interesse no Ministério do Turismo, são técnicos, como a Bárbara, que toca um projeto de inovação em DTI, mas é uma pessoa dentro de um complexo grande que você pode ter, nos próximos 30 dias, a mudança do ministério, do ministro. Né? Então, vamos ter, se mudar, o 17º ministro em 23 anos. Qual é a empresa que consegue dar lucros, né, ou ter uma evolução com uma troca em 22 anos, 23 anos, 17 presidentes? Não dá certo. Sem dúvida. Cani, como diferenciar a inovação incremental da inovação disruptiva no contexto do turismo brasileiro? Pergunta de 10 milhões. Eu acho que essa inovação incremental, o brasileiro, como é muito criativo e sempre dá um jeitinho para superar as suas dificuldades, é incrível como se dá um jeito de melhorar cada vez mais, obviamente, aqueles empreendedores que exercitam o intraempreendedorismo e têm uma postura, né, de arriscar e de tentar melhorar cada vez mais. Mas a disruptiva, eu acho que demanda essa união que o Bis acabou de colocar. Certo. Porque isso envolve soluções de base, em especial tecnológica, de prazos de investimento, de pesquisa e de resultados, né? Eu me lembro sempre na área da sustentabilidade de um caso muito interessante, acho que o Bis, eu já falei sobre isso com o Bis. A Austrália, no meados dos anos 90, isso está num livro, acho que do David Array, sobre turismo internacional. Quando ele veio aqui na IASH, eu fiz essa pergunta sobre esse centro. Eles pactuaram, todos os atores, empresas de diversos tamanhos, entidades setoriais de diversos elos da cadeia produtiva, governos de diversas jurisdições, agências de fomento à pesquisa, enfim, sentaram na mesma mesa e pensaram um centro de pesquisa cooperativa para o turismo sustentável. E esse centro ele funcionou. Inclusive, temos brasileiros na universidade que sediou esse centro, que é de Griffith, na Austrália, e que abrigou esse centro durante 13 anos. Foi um centro com data para iniciar, dotação para executar e término previsto, né?
E quando a gente faz a conversão lá de acho que 250 milhões de dólares australianos, é um calhamaço de dinheiro. É muito recurso. É recurso que a gente nunca viu na área de turismo no Brasil. Né? E lá eles fizeram desde pesquisas puras até pesquisas aplicadas, pesquisas para atender determinadas dores regionais ou dores setoriais, de forma dialogada, pactuada, onde cada um dos atores cedeu um pouco e contribuiu um pouco com aquilo que poderia. Né? Então, dentro de um cenário nosso, com essa situação fiscal, com o orçamento público liofilizado ou sequestrado numa parte do seu orçamento, e essa desarticulação dos entes, né? É o diálogo, é a parceria, é essa união, né? E eu acho, professor, quando a gente olha o volume e o ritmo das startups na área de turismo comparados com outros setores, a gente vai ver que eles não cresceram nem em termos de quantidade e nem em termos de maturação também do seu tempo de existência, do seu ciclo de vida, né? Também eu acho por conta da complexidade do setor. Sim. Porque também não é um setor trivial. A gente está falando de momentos da verdade, né, que compõem essa experiência como um todo. É um setor multifacetado, né? Extremamente. Abrangente, complexo, multicausal, como diria aquele pesquisador Mário Carlos Bene, viu, Bis? Então, eu acho que até mesmo nessa escuta ativa, nessa troca de experiências, a gente poderia revitalizar, reposicionar e remarcar esse próprio ecossistema de travel techs, porque acho que acabam ficando em silos como todos os atores. Uma vez eu tive uma experiência nos anos 90, eu fui numa instituição que eu estudei e trabalhei de cunho profissionalizante, assisti um evento de manhã lá, assisti um evento na indústria à tarde e assisti um outro evento numa universidade que nós conhecemos também, pública, onde eu também estudei e trabalhei. E no mesmo dia, o mesmo assunto, parecia que eu estava falando de 3 planetas diferentes. É isso aí. Então, esses silos precisam sumir. A gente precisa fazer um tudo junto misturado. A tal da muvuca, que é o conjunto de sementes para eu fazer um reflorestamento. Se a gente não fizer essa troca, a gente não avança. Mas é difícil. A disruptiva é difícil. Ô, Bis, o acesso desigual da internet no Brasil compromete a competitividade de destinos turísticos? Sim, em um ponto e não no outro. Eu vou começar de trás para frente. O Cani mencionou que a tecnologia ela pode ser não utilizada em alguns setores. A gente brinca que nós vamos ter, já estamos tendo, né, a desintoxicação tecnológica. Tem alguns lugares remotos, o fato de não ter acesso a nenhuma tecnologia, e algumas pousadas têm feito isso, nem a internet disponibiliza no hotel. E eu tenho um colega que foi para uma pousada no interior do Brasil, as mesas não são quadradas, são redondas para as pessoas conversarem, né? O centro é a mesa como era nas mesas antigas das famílias italianas, mesas grandes, onde todo mundo vai conversar, para ninguém ficar mexendo no celular. O lado ruim que aí assim, um atraso nosso, e o atraso são de diversos fatores, né? Então, nós tivemos o grande boom quando houve a concessão para iniciativa privada das telefonias.
Mas um país como o nosso ter 3 grandes companhias de telefonia móvel, não dá. Da mesma forma que 3 companhias aéreas operando num país continental também não dá. Então, nós temos esse atraso em algumas regiões. Então, eu falei, gosto de comparar muito com a agricultura. Setores onde a tecnologia, a internet via cabo começa a chegar com uma velocidade igual da cidade, e a telefonia móvel também, você começa a usar GPS, você começa a botar a questão da robotização do teu sistema produtivo, e você consegue então ter mais inteligência para a produção. É a mesma forma o interior, né? Então, eu posso trabalhar com internet das coisas, eu posso trabalhar com inteligências dentro da minha pousada, que vai desde captação de energia solar a purificação de água, entre outras coisas mais. Então, esse atraso me traz um problema de evolução. Quando chega a tecnologia, por isso que nós vivemos no setor transdisciplinar, né? Eu não preciso ser grande para ser grande. Então, eu posso continuar pequeno, mas com valor agregado enorme, onde o meu ticket médio é alto, né? Trabalhando com a sustentabilidade, onde a inovação no local é o coadjuvante, né? Eu vou contemplar com a natureza ou com a questão cultural. E veja que uma distância que a gente tem, professor Mário, quando fazer um comparativo, né, da tecnologia, como os nossos museus estão atrasados no uso de realidade aumentada virtual em 2 etapas. Antes de eu ir, né, de como é que eu posso visualizar isso num site, pegar o meu celular, um outro sistema para entender o que é aquele museu, e dentro do museu. Né? E a gente tem uma riqueza cultural enorme e a gente não sabe aproveitar. É verdade. Perfeito. O Cani, quais as tendências globais de inovação em turismo que podem ser adaptadas à realidade brasileira? Professor, as perguntas mais fáceis estão indo para o Bis, as mais difíceis estão vindo para mim. Eu sou palmeirense também. Olha, eu acho que a gente... Que países estão adiantados nessa revolução digital aplicado ao turismo? Eu posso responder se quiser, Cani. Eu acho que a China é um exemplo. Japão, os países mais asiáticos são mais interativos nesse processo. Sim. A gente vê muito mais assim, no mercado europeu o uso de tecnologias para você. Vamos pegar o caso mais que eu estudo mais, o modelo espanhol de destinos inteligentes, né? Então, vamos pegar o caso de Santander, que é um destino pouco conhecido para o brasileiro, mas fica no norte da Espanha, o mercado deles é majoritariamente ingleses e franceses. Só que eles adotaram a tecnologia a partir de um projeto esse que é o meu grande questionamento no Brasil, dos modelos que a gente está adotando, e quando falo questionamento, não estou apontando as pessoas, né, mas o modelo é que a gente não fez o dever de casa. Todos lá trabalham com plano de cidades inteligentes. Então, eu trabalho com sensores de água, sensores de energia, sensores de trânsito, sensores de segurança, e tudo isso eu adapto à tecnologia. Então, me permite, eu como turista, saber se aquela praia, a água está mais fria ou mais quente, se a corrente está desse jeito, daquele jeito, se eu tenho espaço na areia ou não tenho, qual o melhor horário para eu ir. Né? São tecnologias já disponíveis, e tudo isso nós temos no Brasil. Sim. Se eu for fazer essa pergunta há uns 15 anos, eu diria, professor Mário, a gente está muito atrasado em termos de tecnologia, talvez daqui uns 40 anos a gente possa chegar. Nós temos um parque tecnológico, e o Cani comentou isso no início, os custos diminuíram. Então, enquanto a gente estiver olhando as tecnologias no nosso jeito do turismo, nós vamos ficar no nosso mundinho. Eu preciso entender tecnologias adaptadas nas cidades, adaptadas em outros setores, e como eu posso fazer uso disso daí. Quando eu falei de que impacta, aí alguns exemplos de uso de tecnologia para pessoas deficientes visuais, ir à praia, poder
se deslocar numa areia com uma corrente, com sensores, entrar na água e saber que aquele ponto de água está correto. Se ele andar um pouquinho mais, vai receber uma informação na pulseira, tem que voltar porque a corrente está maior e conseguir voltar para pegar sua bengala, entre outras coisas. Então, existem várias tecnologias. E o Cândido também apontou, o brasileiro é ávido em tecnologia. Qualquer tecnologia que surja, em especial em redes sociais, nós somos os primeiros a ter um crescimento muito grande, exponencial, em todas as classes sociais. Então, não é questão de uso cultural, não é problema de tecnologia, é justamente uma visão errônea, né, de que o turismo só pode ser visto no olhar do turismo. E se a gente for, por que eu faço essa colocação? Essa discussão que nós estamos fazendo aqui, quais são os cursos de turismo de graduação e ou pós-graduação que têm disciplinas que discutem o que nós estamos discutindo aqui? Não tem. Então nós temos um problema. Sim. A gente tem mais celulares do que brasileiros aqui no Brasil, viu, professor? A Espanha, ela tem um status, digamos assim, uma reputação internacional, que ela tem, inclusive, normalizações, né? O sistema de normalização espanhol para cidades inteligentes, na família de normas de cidades inteligentes, melhor dizendo, está pendurada lá de destino inteligente, né? Então, eu acho que o que distingue a Espanha de alguns outros países europeus é ter também avançado nesse processo de normalização e também porque a atividade turística está muito aquecida na Espanha e eles investem realmente, desde o governo Franco, mas agora em base tecnológica, na atividade turística como uma área estratégica para o desenvolvimento de país. Agora, eu acho, talvez, diante dessa situação das big techs e da política dos Estados Unidos, talvez o Brasil comece a receber como campo de prova algo que nunca não existe ainda, que é a internacionalização dos aplicativos chineses. Uhum. Porque a China tem gêmeos digitais, digamos assim, dos aplicativos norte-americanos e alguns deles já estão atuando como super apps, né? Então, se tinha esse temor, né? Não, o hardware não vai avançar o software porque não vai ter memória, mas hoje você tem esse avanço tecnológico de processamento e de capacidade de armazenamento e os aplicativos que estão muito parrudos, porque você faz quase tudo neles, né? Uhum. Talvez esse drama das big techs norte-americanas seja uma possibilidade de essas plataformas chinesas fazerem testes além mar, além fronteira, além muralha da China, porque lá dentro ele já tem muita penetração. Porque a primeira coisa que o governo chinês fez foi: vocês não entram aqui. Aí foram lá, hackearam o modus operandi, aprimoraram, replicaram, aprimoraram e difundiram. Sim. Eles têm uma penetração na população inteira para várias aplicações, né? Enfim, o mercado europeu não fez esse desenvolvimento, né, de soluções de aplicativos como os chineses fizeram, e muitos baseados nessas tecnologias exponenciais, inteligência artificial e tudo mais. O brasileiro, ele teve as sacadas da urna eleitoral e do Pix, etc., mas ele é um heavy user de mobile. Ele é um heavy user de mobile. Se a gente tivesse os brasileiros tão compenetrados para usar celular na sala de aula EAD do que na rede social, a gente estava com os melhores alunos do mundo, né, Bis? Sonho! Ele é um heavy user, então aqui é uma prova de teste muito conveniente para várias aplicações, né? Bis,
Como a cultura de inovação pode ser incorporada à formação acadêmica em turismo no Brasil? Pô, fantástica essa pergunta. Eu vou dar um exemplo. Como meu departamento, nós não temos graduação, né, que não tem um curso de engenharia de conhecimento. Então, a gente oferece disciplinas para vários cursos. E esse é o propósito do meu departamento, ele é interdisciplinar. Nós temos 3 professoras no meu departamento que trabalham com inovação. E uma delas, a professora Getúlio, trabalha com inovação de empoderamento feminino. Sim. Né? E que a ideia é que, ao final do semestre, essas mulheres saiam com um plano de negócios e sabendo onde possa inovar, onde possa empreender. Inovação vai desde o lado social ao tecnológico. Então, é muito mais fácil, claro, que eu estou falando, numa universidade pública, onde a gente não tem um centro de curso como as particulares, que não posso dar aula para 15 alunos, né? Mas isso requer o seguinte: as universidades públicas precisam, os seus cursos, a gente está falando de turismo, rever os seus conteúdos, a sua grade curricular, e que permita que o aluno das disciplinas optativas tenha essa disciplina transversal. Né? Então, é importante, porque aí eu formo um aluno que é ávido em acessar as tecnologias, a compreender como essas novas tecnologias, as que nós temos e as emergentes, possam gerar opções de implementações de inovação na nossa área. O problema é que a gente não consigo visualizar isso nos nossos cursos de graduação hoje. Né? E aí a gente começa a ter esses choques. Né? Então, quando eu trouxe esse exemplo da professora Gertrudes, como a professora Clarice também trabalha, a professora Patrícia, a gente vê o ganho do aluno, né? Entender como não é complexo, mas é interdisciplinar, né? E ele enxergar isso como uma oportunidade de negócio, de ser um empreendedor, que aí a gente muda a cultura de formar para ser só funcionário, não, formar para ser empreendedor. Perfeito. Cani, em que medida a transformação P mais D mais I e a inovação podem transformar o turismo em um vetor estratégico de desenvolvimento econômico e social no Brasil? Eu não estou falando que as mais difíceis estão vindo para mim, Bias? Não estão, não. Falando sobre transformação digital, PDI e inovação, é aquela situação do exemplo do DMMO que a gente tinha dado. Várias coisas geram dados e informações que podem ser transformados em conhecimento, inteligência e em ação ou reação para a ação, né? Essas pesquisas de mais longa duração, de mais alto custo, de demandas de equipes interdisciplinares, né? Entendo eu, o melhor locus seria a apropriação desse corpo de pesquisadores e de docentes que já está instalado. Agora, seria necessário desencapsular ou deixar mais permeável esses grupos de pesquisa da CAPES para diálogos também com essas dores do mundo externo, que às vezes essas coisas não dialogam entre si. O mundo externo fica reticente em procurar academia para compartilhar ou demandar uma pesquisa, uma dor, uma necessidade de ajuda, né? E a academia também tem lá o seu modus operandi de alcances anuais, de resultados e de pontuação, e às vezes não faz esse diálogo, essa troca mais permeável, né? Então, acaba que acho que a gente fica girando
ao redor do próprio rabo. O cachorro atrás do rabo. Sem admitir que na cena a gente tem um elo em comum, que é o visitante, né? Agentes econômicos, são políticas públicas que precisam atuar de forma concertada e, às vezes, precisam de um ator que faça essa concertação. Sim. Né? Vejo de forma muito difícil que essa concertação ela venha de uma liderança pública, ou do executivo, ou do legislativo. A gente tem essas oscilações de gente que fala coisa com coisa e gente que não fala nada com nada. Às vezes a gente tem um foco enviesado, dependendo do setor produtivo que você atua ou do tamanho organizacional ao qual você pertence. Então, também tem essas disparidades. Acho que a gente precisaria realmente sentar nessa mesma mesa, dialogar todos e remar para o mesmo lado. A gente tem os nossos cursos no âmbito acadêmico já desde os anos 70. Né? Sim. Estão transformando agora estão atualizando todo o currículo, a base curricular dos cursos, porque a maioria deles estão ultrapassados. Muito se diz. Você falou em interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Em 1990, eu falava isso na USP e eles achavam que era impossível. A USP levou 20 anos para aceitar a transdisciplinaridade. E, professor, a gente, nessas andanças de décadas aí da academia, a gente sabe que, apesar das pesquisas, por exemplo, da Miriam, né? Eu sei que a Miriam esteve contigo aí umas semanas atrás. É uma pesquisadora que estudou na sua formação de doutorado, mas deu continuidade depois sobre esse perfil das pesquisas, as áreas, os cursos, os pesquisadores. Sim. E existem pesquisadores estudando turismo em todas as áreas de conhecimento. Né? Mas a gente não tem um amadurecimento de linhas de pesquisa, de turismo, nessas outras formações, de uma forma mais duradoura, mais consistente. Né? E nos nossos cursos, nós temos esses docentes especialistas em diversas outras temáticas disciplinares, que advêm de locos onde essas linhas de pesquisa não existiam. Né? E a gente tem essa nova camada de drama ambiental e uma nova camada de drama digital. Né? Então, muito se fala de cursos de mais curta duração e uma educação continuada por toda a vida. Então, eu acho que é uma lição também para o ambiente educacional, de uma forma geral, eu não diria que é limitado ao setor universitário, rever a sua proposta de valor e o perfil da sua operação em si, né? À luz dessas mudanças todas. Né? Perfeito. Essa é uma questão que coloca em xeque até o sistema previdenciário, porque na medida em que você não tem gente empregada, como é que você vai ter esse tipo de arrecadação, né, em prol da sociedade? Então, a exclusão digital desses contingentes produtivos comprometem a operação das organizações, a sua empregabilidade e essa necessidade de conciliar o novo ambiente tecnológico digital com as questões sociais. Né? Muito bom. Gisleide, como é que estamos aí?
Tudo tranquilo, professor. Acho que o pessoal está aqui ouvindo e está tentando assimilar o que está sendo falado. O tema não não é muito fácil. Deixa eu fácil. fazer uma pergunta. Minha função aqui é fazer aquela pergunta que todo mundo está doido para fazer, mas ninguém faz porque tem vergonha. Faz pouco. Foi falado aqui em cidades inteligentes. Uma boa parte, uma grande parcela das pessoas ainda não entendeu o que é uma cidade inteligente, um destino inteligente. Uhum. Algumas pessoas acham que é apenas ter câmeras de vigilância na cidade. E com isso você perde a sua liberdade de ir e vir, porque você, de certa forma, você está sendo vigiado. Você, professor Alexandre, já falou aqui que o destino inteligente vai muito mais, vai além disso. Então, é preciso que haja uma compreensão do que sejam esses destinos inteligentes, essas cidades inteligentes. Aí vocês trazem a questão do P mais D mais I. Pesquisa, que se sabe, pode-se não se fazer e pode-se não saber interpretar os dados coletados, mas você sabe como faz. Né? De maneira mais simples, mais complexa, mas você sabe como fazer uma pesquisa. Desenvolvimento também é algo que você consegue vislumbrar e visualizar de uma forma mais concreta. Desenvolvimento de uma cidade, de uma localidade, isso e aquilo. Agora, a inovação, ela parece ser um bicho de 7 cabeças. A inovação é um bicho de 7 cabeças? Você falou agora há pouco, professor, que você tem uma professora no seu departamento que trabalha com inovação para o empoderamento feminino. E que um dos objetivos é elas saírem do fim do semestre com um plano de negócios. O plano de negócios já não existe? Sim, mas só com um outro olhar. Para essas pessoas que vão organizar este plano de negócio, é uma novidade. Uhum. É uma novidade. Isso é inovação. Volto a perguntar, a inovação é um bicho de 7 cabeças? Ou ela seria ver as coisas, se falando, a grosso modo, é uma outra forma de olhar o que já temos e buscar melhorar o que já temos? Vai desde da melhoria do existente a novas coisas, né? Sim, mas então, ela é um bicho de 7 cabeças? Não. É que eu vou tentar responder dentro das suas perguntas, né? A cidade, de um resumo, a cidade inteligente, ela usa, né, diversas ferramentas tecnológicas para dar resposta mais rápido ao morador. Então, de um lado, uma gestão pública menos burocrática e mais ágil, e do outro lado, mais o cidadão cobrando agilidades da prefeitura e ele também sendo copartícipe do processo. O destino inteligente, e aí foi um modelo criado, né, já era uma política dentro da Europa, mas os espanhóis eles consolidaram com uma metodologia deles. Mas eu brinco que se fosse tão bom, tão bom, tão bom, acho que os americanos poderiam também adotar, os franceses do lado, etc. Então, é um modelo espanhol, que dá muito certo lá. E a minha crítica, quando do DTI na América do Sul, agora falando especificamente do Brasil, e não é uma crítica ao Ministério do Turismo e tampouco ao SEBRAE, que estão fazendo o papel deles de fazer essa discussão, mas a crítica é muito mais para tanto nós, academia, como o setor público, é que não dá para fazer o colo e copia. Por quê? São realidades totalmente diferentes. A metodologia e a aplicação é distinta. Eu tenho, de um lado, um fundo europeu que despeja recursos dentro de um país, eu tenho recursos do país que reporta recursos para isso executar, eu tenho municípios que enxergam isso como potencial. Eu não tenho fundo do Mercosul, não tenho recursos do Ministério, né? E os municípios estão pouco. E quando eu pego e estou
separado do setor de inovação e das universidades, não vai dar certo. Porque eu não tenho continuidade. Segundo aspecto da questão do DTI, destino turístico inteligente, vou pegar a última palavra, inteligência. Princípio base de inteligência, lá na base, dados. Se eu não tenho dados, como é que eu vou ser inteligente? Então, não é botar um Wi-Fi numa praça, não é botar um sensor numa lixeira, não é ter um site bonitinho, não é ter uma rede social que você consegue. É um conjunto. É que eu gosto também de fazer comparativo. Ou você tem acessibilidade num lugar, ou você não tem acessibilidade, não tem um meio acessível. O cadeirante consegue chegar no restaurante, mas não consegue ir ao banheiro, então você não é acessível. Né? Então, essa discussão da inovação, ela não vai ocorrer se a gente continuar olhando no nosso próprio umbigo. Eu preciso, aí que entra a questão do Estado, de ter uma política nacional, e aí eu não faço pesquisa com 100 mil reais. Eu tenho colegas que captam recursos na engenharia, editais de 4, 5 milhões. Há uma diferença de 4, 5 milhões entre você criar uma rede forte internacional e você fazer uma pesquisa com 100 mil reais. Né? E eu não consigo gerar inovação só com a turma de turismo. Sim. Então, nós temos que criar ambientes. E aí bate. Eu olho um ministério que, por mais que venha fazendo coisas, mas o Brasil é muito grande, pego a Secretaria dos Estados, não tem essa visão, e quando eu repasso a função para o município, fica pior ainda. Então, acho que o grande desafio nosso é pensar nesse novo modelo, sim, em que eu junte as peças e tenha um input inicial do governo, junto com as agências de fomento. É só olhar o que foi feito na agricultura nos anos 70. É só olhar o que fez a Europa lá fora, né, nos seus países. E se olhar o mercado americano, canadense e o Reino Unido, onde o setor privado executa, o setor público, a função é auxiliar. Onde é que eu entro? Políticas públicas. Só que eu não consigo fazer essa disruptura muito rápido, porque eu sempre tive um setor que sempre dependeu do pai. O pai é o Estado. Né? Então, eu preciso dar pernas, como eu gosto de brincar, eu começo a engatinhar, começo a andar batendo a cabeça na parede, depois eu começo a andar, cresço e vou embora de casa. Né? Então, tem um processo. Porque enquanto a gente depender exclusivamente do Estado, a gente vai sofrer, porque eu tenho boas pessoas que trabalham no setor, mas eu tenho um pai que muda a cada 4 anos. E dependendo do meu pai, se o meu pai não quiser ficar na casa, entrar um outro pai, ele apaga tudo que o outro pai fez. Né? E aí começa aquela questão do descrédito. E a pior coisa é descrédito. Nova política, não vai dar certo. Né? Então a gente está acostumado com isso. Então é um processo que a gente... Agora, vamos lá. Inovação disruptiva. Temos que mudar o processo. Se a gente ficar falando de inovação, se eu não trouxer a área de inovação dos parques tecnológicos, né, dos seus estados, e ter isso um guarda-chuva grande com MCTI, CAPES, CNPq, FINEP, que eu posso trazer as indústrias com o fomento da FINEP, construir algo de longo prazo e com integrações com redes internacionais, esqueça. Nós temos o turismo, é o grande agente de exportação, né, e o grande agente de ser um valor agregado de outros setores, que vai desde a questão da saúde à energia. Ok. E é importante a gente referenciar um país de tamanho continental, né, com especificidades, muitas vezes, de biomas diferentes, com diversidade cultural. A gente tem comunidades indígenas que nunca tiveram contato com a civilização branca na região amazônica. Sim. Temos comunidades tradicionais, além das comunidades urbanas e grandes conglomerados urbanos, enfim. Capacidades institucionais diferenciadas também. Temos poucos municípios riquíssimos e um grande contingente de municípios que mal dá conta do arroz com feijão. Né? Então, é o pano de fundo
aonde se acopla, às vezes, um visitante nacional ou internacional que sorrateiramente aparece ali. Aparece naquela localidade com uma mochila nas costas ou com um carro 4x4 ou dentro de um transatlântico de viagem intercontinental, que é o que acontece na Amazônia, por exemplo, desde meados dos anos 70. Você tem viagens intercontinentais de cruzeiros que vêm da Europa ou do hemisfério norte, que entram na bacia amazônica até Manaus ou em alguns rios do Pará, e depois o cara vai até a Terra do Fogo e depois sobe o Pacífico. Exatamente. Né? Então, essa precariedade de dados que o Bis falou é um drama. É um drama. A gente não está falando apenas de dado qualificado para tecnologias disruptivas, porque você precisa também dar os inputs para uma IA te dar o retorno. Claro. Se você não supre a IA de subsídios daquilo que você quer, de respostas a boas perguntas, ela não vai te trazer coisas boas, né? E é muito naif para a gente não pode falar de outros 199 países do mundo, mas do país, do Brasil, a gente pode. Quando a gente olha os números, vamos fazer a logística reversa dos números da OMT. Os números da OMT vêm do Emitur. Alguns números do Emitur vêm de geração própria, às vezes terceirizada, às vezes repassada de entes estaduais. Alguns números de entes estaduais vêm de geração própria ou de municípios, alguns poucos, né? E muitas vezes essa pesquisa, quando você olha o instrumento e a capacitação do pesquisador e o treino dele e o traquejo dele para fazer a coleta, é precário. Então, vira um efeito dominó de precariedade de informação que está ali sistematizado, bonitinho, com um design, mas que pode ser discutível, né? Então, a gente tem o nosso drama analógico para e passa o nosso drama digital. É um drama convergente e que vai se batendo na pista, né? Bem, chegamos ao fim do nosso encontro. Eu quero parabenizar muito os dois colegas, porque vocês hoje conseguiram superar a IA. Porque a IA depende da programação que você coloca e ela vai buscar outra. Eu às vezes me surpreendo, porque ela vai buscar coisas no análise estrutural do turismo que eu já não lembrava mais que eu tinha escrito. Mas, realmente, vocês, principalmente Cani e o Alexandre Bis, vocês realmente estão de parabéns, porque percorreram de uma forma brilhante a inter e a transdisciplinaridade numa visão holística do tema de hoje. Quero tê-los mais uma vez ou mais outras vezes nesse programa. Muito obrigado e vamos nos reencontrar. Obrigado, professor Mário. Obrigado, professor. Obrigado, Bis. Obrigado, Gislaine. Nós que agradecemos a disponibilização de vocês, o tempo disponível conosco e o compartilhamento dos seus conhecimentos. E lembramos que, na quinta-feira, nós temos outro programa Troca de Ideias. Traremos um confrade da Academia Brasileira de Eventos e Turismo. Na segunda-feira, tem Ecos do Turismo, com o professor Noslin. Por acaso, o tema é marketing e posicionamento dos destinos. Assiste lá e dá uma olhada aqui nessa aula de hoje para ver o que conecta
Lá, tudo bem, é aula para graduação. Aqui já é um pouco mais, mas acredito que lá na aula de segunda-feira tem muito aqui, muita resposta aqui nessa aula de hoje. E lembrando também, não esqueçam de se inscrever no canal, acionar o sininho, responder aos quizzes e estar sempre conosco aqui. Então, quinta-feira nos vemos. Até lá. Boa noite a todos.